Ora, muito boa tarde a todos os assistentes do segundo workshop, da primeira sessão do segundo workshop da Artec. A Artec vai, durante os meses de outubro, novembro, realizar uma série de sessões dedicadas a temas relacionados com o nosso software Tricalc e com o software GEST de orçamentação, ligado também à parte Tricalc, nomeadamente às medições da parte de estruturas do Tricalc. Durante 5 semanas, serão 5 sessões, e resolvemos começar este segundo workshop falando de um software que tem tido, de uma configuração do nosso software Trical que tem tido uma evolução bastante grande nos últimos anos, que é a parte de cálculo de estruturas metálicas. A Artec tem apostado forte nesta parte do software, na parte de cálculo de estruturas metálicas. Tem desenvolvido não só o software ao nível do cálculo dentro do programa Tricalc, mas também ao nível do T-Connect, que é o programa que faz a modelação das ligações dentro do modelo do Tricalc e que faz também a comprovação de acordo com o Eurocódigo dessas mesmas comprovações. Esse T-Connect tem tido também bastantes desenvolvimentos e preparamos-nos inclusive para apresentar algumas novidades ao nível de cálculo de andaime no final do ano, em que iremos apresentar uma solução que será inovadora a nível mundial, portanto a nível de software para andaimes, e portanto estejam atentos porque vai ser uma novidade bastante interessante. Relativamente ao workshop de hoje, portanto, vamos falar daquilo que diferencia o tricalco metálico, que tem levado a que a configuração de estruturas metálicas tenha sido um sucesso, ou tenha estado a ser um sucesso neste último ano, ao nível de vendas, principalmente no Brasil, Angola também com uma boa percentagem de vendas a nível de estruturas metálicas, mas o Brasil destaca-se pelo fato de se vender mais tricalco metálicas do que tricalco concreto, ou tricalco betão, se estivermos a falar de Portugal. E, portanto, vamos conhecer o que é que o programa faz nessa área, na parte de cálculo de estruturas metálicas. Antes de avançarmos para essa explicação, para esse apresentar do funcionamento do programa Tricalco Metálicas e das vantagens diferenciais que tem, vamos só aqui referir alguns aspectos que são importantes relativamente àquilo que vai suceder nas próximas 5 semanas. Portanto, nós vamos realizar 5 workshops. Já tiveram em julho uma ideia do que eram esses workshops, quem pôde assistir. São workshops que são divididos em 60 minutos de apresentação técnica, uma apresentação técnica mais reduzida, menos extensa, menos explicação passo a passo e mais de apresentação de capacidades de cálculo e capacidades de modelação dos nossos softwares. E depois tem uma componente de 30 minutos de perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas poderão ser colocadas através do sistema GoToMeeting, nomeadamente utilizando a caixa de chat que está disponível no sistema GoToMeeting. Vocês podem ver aqui na imagem à direita. Podem ir ao longo da sessão colocando aqui as questões e no final teremos 30 minutos para falar, para explicar, para demonstrar as respostas a essas questões que forem sendo colocadas. Portanto, a intenção destes workshops é favorecer a participação dos assistentes, é esclarecer e demonstrar na parte final da apresentação aquilo que os utilizadores, aquilo que os que estão a visualizar o webinar pela primeira vez, o workshop pela primeira vez, querem ver explicado com mais detalhe. Portanto, quando quiserem, poderão começar a preencher estas questões, este chat, e no fim iremos ter então a parte de respostas. Ora bem, relativamente àquilo que nos traz então aqui hoje, que é a apresentação do tricalco metálico, começar por falar um pouco da evolução que temos apresentado na parte do cálculo de estruturas metálicas. Esse desenvolvimento passou pela criação de um assistente de estruturas metálicas que vai revolucionar toda a forma de modelar dentro do programa aquilo que é uma estrutura, uma nave industrial, um armazém, uma estrutura metálica, que deu um aumento de produtividade enorme àquilo que é a modelação do programa. Essa modelação inclui também já a capacidade de introdução de ações de vento e, portanto, também essa fase da introdução da ação de vento fica já integrada dentro daquilo que é o assistente da geração da nave industrial.
Tem também a possibilidade de colocar os painéis de carga, ou seja, os painéis de fachada e os painéis de cobertura, como cargas, e num assistente paramétrico que demora cerca de 5 minutos a preencher, conseguirmos montar uma estrutura que demoraria cerca de 1 hora a modular, se calhar, e a introduzir cargas com as funções antigas do Trical. Essa foi, portanto, uma das vertentes que aumentou, que nós trabalhámos para desenvolver dentro do programa Trical, que aumentou grandemente a produtividade do programa Trical. Ao nível da capacidade de cálculo e da segurança do cálculo que se realiza, temos também a destacar a parte que trabalhámos ao nível de análise de segunda ordem. Portanto, nós tínhamos uma análise de primeira ordem, que tinha a possibilidade de ter uns fatores de amplificação das cargas horizontais para efeitos de simulação de segunda ordem. Era uma simplificação muito, digamos que caseira, muito pouco fiável, e então optámos por passar para uma análise de segunda ordem e uma análise de segunda ordem iterativa. Ou seja, nós vamos fazer uma análise de esforços de primeira ordem, determinar uma deformada para cada combinação de ações e depois, para cada deformada, para cada combinação, vamos voltar a carregar a estrutura com cargas verticais e ver o deslocamento que existe e a rotação que existe em cada um dos nós da estrutura. Se os valores de deslocamento ou rotação forem inferiores ao critério de paragem estabelecido, o programa vai voltar a calcular, então, a utilizar a deformada, a introduzir as cargas verticais e voltar a calcular e analisar outra vez as deformadas dos nós. Portanto, é um processo iterativo até se chegar ao critério de paragem e que nos permite ter um estudo muito real do comportamento da estrutura. O fato de podermos utilizar essa análise de segunda ordem vai também permitir-nos fazer a comprovação dos elementos à encurvadura, que é uma das comprovações mais difíceis de realizar na parte de estruturas metálicas, é normalmente onde surge a maior parte dos problemas. Passamos a fazer uma comprovação da encurvadura por nós fixos, em vez de fazermos uma encurvadura por nós móveis, a que seríamos obrigados caso não realizássemos essa análise de segunda ordem. Portanto, aí também houve claramente uma melhoria. Ainda o facto de utilizarmos análise de segunda ordem permitiu-nos começar a trabalhar com tirantes com qualquer geometria, portanto os tirantes são calculados em primeira ordem, verifica-se no cálculo de primeira ordem em que combinações é que estão a trabalhar a compressão cada um dos tirantes, retiram-se dessa matriz de rigidez e no cálculo de segunda ordem só entrarão os tirantes que estão a trabalhar a atração. Portanto, dá-nos liberdade total para utilizar os tirantes com as configurações que nós quisermos e nos posicionamentos que nós quisermos. Também trabalhámos muito ao nível daquilo que é a melhoria da parte de placas de ancoragem, de placas de ligação entre pilares de betão, lajes de betão e pilares de metálicos. Isto porque a própria integração da estrutura metálica com o betão armado é uma das grandes vantagens que o Tricalc apresenta, uma vez que permite contabilizar na estrutura metálica qualquer deformada que haja na estrutura de betão. Portanto, esse cálculo integrado é também outra das vantagens que temos no programa. E também a possibilidade de trabalhar dentro daquilo que é a estrutura metálica com várias tipologias diferentes. Portanto, eu posso ter estrutura metálica com estrutura de betão, e temos aqui, inclusive, no ecrã, uma imagem que representa exatamente essa situação, mas podemos integrar também a estrutura metálica com sapatas, podemos integrar estruturas metálicas com maciços de encabeçamento e estacas, com placas de ancoragem em paredes de contenção periférica, portanto podemos ter ligação com várias tipologias estruturais. E é tudo isso que tem levado a que nós tenhamos, como eu referi no início, vendas, principalmente nos mercados brasileiro e angolano, de Tricalc metal muito substanciais. A particularidade no Brasil, conseguirmos vender mais soluções de Tricalc metal do que soluções de Tricalc concreto. Portanto, há uma apetência bastante grande, há um mercado bastante grande de estruturas metálicas no Brasil e os projetistas têm recebido muito bem a proposta da Artec, a solução da Artec dentro desta área. Ora bem, vamos então sistematizar um pouco aquilo que são as vantagens mais elogiadas como diferenciais no Tricalc quando se fazem demonstrações, quando se conseguem vendas e também no suporte técnico no dia-a-dia da Artec. O primeiro aspecto é a produtividade do programa. Vamos poder aprofundar um pouco mais cada um destes pontos e, portanto, eu vou mostrar mais o que é que se refere quando estamos a falar de produtividade do programa Tricalc na modelação de estruturas metálicas. O segundo aspecto é a versatilidade de modelação, ou seja, a capacidade de modelar estruturas
com geometrias bastante diferentes, desde armazéns, torres de telecomunicações, fábricas, estruturas de suporte de silos, enfim, uma série de elementos que podem ser modelados com o programa Trical. Depois a capacidade de visualização e de trabalho dentro daquilo que é o ambiente de trabalho do programa Trical. Temos aqui vários tipos de visualização, visualizações de deformadas, visualizações de ligações, visualizações da estrutura por inteiro juntamente com uma laje de fundação, trabalho em multijanelas. Todas estas formas de visualização tornam o trabalho mais produtivo e mais seguro. E cometem-se menos erros, porque temos a possibilidade de ver a estrutura segundo qualquer perspectiva, com vários planos de trabalho ativos ao mesmo tempo e poder ver como é que eles se ligam e interagem entre si. Isso permite-nos, na fase de modelação, cometer menos erros, ter mais garantias sobre o modelo que estamos a fazer, mas também na parte de análise conseguir perceber muito melhor o comportamento da estrutura, analisando através de gráficos exemplificativos dos deslocamentos, das tensões, enfim, de deslocamentos esses que podem ser inclusive obtidos por tipo de carga ou por combinação de ação e, portanto, nós podemos estudar toda essa informação com uma grande capacidade de visualização que o programa, com a interface do programa nos dá. Depois o cálculo de ligações integrado. Nós temos aqui já a visualização de algumas ligações, okay? Inclusive ligações ao botão através de placas de ancoragem aqui representadas. E este cálculo de ligações pode ser calculado de forma integrada com o programa Trical, ou seja, nós modelamos uma ligação mais rígida, mais articulada, rigidificamos mais ou menos essa ligação, temos funções dentro do próprio programa T-Connect para fazer isso, e depois então calculamos não só os perfis, mas também a ligação entre si através do método dos componentes do Eurocódigo, e vamos verificar componente a componente e obter uma listagem justificativa do funcionamento de cada um dos elementos, de cada um dos componentes da ligação metálica. Inclusive dentro do T-Connect existem, como vamos ver também, várias ferramentas que permitem reforçar determinadas zonas da ligação, colocando reforços de chapa na alma do pilar ou nos bandos do pilar. Portanto, há várias formas de reforçar essa mesma ligação. O cálculo integrado com o botão, portanto, já me antecipei um pouco, já falei que o Tricalc e o cálculo integrado têm uma grande vantagem porque qualquer deformada da parte de botão armado será contabilizada pela parte de estruturas metálicas e, por vezes, as deformadas, uma deformada de cerca de 1 cm em botão armado debaixo de uma placa de ancoragem, poderá afetar não só a placa de ancoragem, mas também a comprovação de alguma ligação que esteja no topo desse pilar e, portanto, esse cálculo integrado é fundamental na análise das estruturas mistas. Depois a segurança na análise, ou seja, ao realizarmos um cálculo integrado, tudo interage entre si, todas as peças estão a ser solicitadas conjuntamente, portanto temos maior segurança na modelação, maior segurança no cálculo, porque não há simplificações, grandes simplificações feitas no modelo, e temos também mais segurança na análise, porque conseguimos ver como é que todos os elementos estão ligados entre si e interagem entre si. Mais uma vez chamo a atenção para este tipo de análise que aqui está, onde podemos ver ali um pequeno pormenor da deformada da laje debaixo de um pilar de aço, que iremos ver com mais pormenor e que pode ser claramente analisado e verificado o comportamento de placas de ancoragem que estão em zonas menos deformadas e mais deformadas e ver como as comprovam e outras não são possíveis de comprovar em virtude da deformada da estrutura de botão. Ora bem, como eu referi, vamos analisar um pouco melhor aquilo que são estes 6 pontos que aqui estão colocados. Então, o primeiro que nós referimos foi a questão da produtividade. E na produtividade eu podia-vos dar vários aspectos, falar de vários aspectos, mas vamos centrar essencialmente em 3 pontos. Vamos centrar naquele que é foi o grande culpado, digamos, do aumento substancialmente de produtividade na geração de naves industriais, que é o assistente de naves industriais. E vou fazer um exemplo. Temos aqui uma janela daquilo que é o assistente de naves industriais, em que essa janela está estruturada da seguinte forma. Tem uma série de parâmetros que são possíveis de editar e que afetam automaticamente o modelo estrutural que se vê aqui e que está a ser criado pelo programa. E todos os passos do assistente estão aqui representados em cima. Reparem que eu tenho ali os passos que tenho que percorrer até chegar à parte final do assistente.
E, portanto, passo a passo eu vou definindo estes parâmetros e conseguir gerar uma nave industrial com um nível de complexidade bastante grande, se assim o pretender. Ora bem, então aproveito para mostrar-vos esse sistema de naves industriais e para isso vou abrir então aqui o programa Trical, que penso que pelo menos já terão visto na internet e no nosso canal do YouTube, que nós temos o canal da Artec no YouTube, tem lá vídeos que explicam aquilo que é o programa. Eu não vou entrar em grandes detalhes explicando o ambiente de trabalho, as funções nem os menus, deixo isso para quem tenha curiosidade contactar connosco e marcar uma demonstração personalizada, ou então deslocar-se ao nosso canal da Artec no YouTube e visualizar alguns vídeos sobre o funcionamento de todo o interface do programa Trical. De qualquer modo, o que eu vou fazer é criar uma nave industrial utilizando o assistente para vocês verem a questão da produtividade, no caso de estruturas metálicas. Para o efeito, eu vou fazer fecheiro novo, vou criar uma estrutura em milímetros, com a unidade em milímetros, e vou colocar aqui então Workshop 2, estrutura 1. E vamos criar essa nova estrutura. Vejam que o interface do programa Trical passa a estar vazio, portanto temos aqui só os eixos que representam os espaços, chamados eixos gerais, Y na vertical e X na horizontal, e no menu de geometria, que é o local onde se faz a definição da geometria do modelo estrutural, temos então o nosso assistente nave industrial, que quando clicamos nos permite gerar naves industriais com cobertura de duas águas, de uma água, cobertura em dentes de serra, e depois também estruturas mais simples, como sombreadores de duas águas, uma água, etc. Vamos à situação mais habitual, que é as estruturas, as naves industriais com duas águas. Portanto, quando eu faço aceitar, aparece então a tal assistente que vimos há pouco, que tem aqui o modelo estrutural que neste momento corresponde aos parâmetros que estão definidos no assistente e que eu posso ir modificando, alterando aqui os parâmetros. Reparem que eu tenho aqui 7 pórticos, mas se eu quiser que sejam 5 pórticos, reparem que reflete-se logo no modelo estrutural que aqui está ao lado, o parâmetro que foi modificado. Se eu quiser colocar então os 7 pórticos à mesma, voltaria a colocar ali os 7 pórticos. Também a separação entre pórticos, representada aqui por 5 metros e também aqui no assistente, aqui nesta zona, na janela gráfica, o valor que se está a editar por 5 metros. Se eu quiser que seja 6 metros, basta editar o valor e automaticamente o programa modifica esse parâmetro. Se eu quiser que sejam efetivamente os 5 metros, coloco ali os 5 metros. Depois tenho a primeira particularidade, ou seja, normalmente às vezes, por questões de resistência ao vento, etc., há necessidade de ter os primeiros pórticos com um distanciamento diferente. Então, se eu quiser, posso ter os pórticos todos com o mesmo espaçamento entre si, ou posso dizer ao programa que quero que o pórtico das fachadas, das duas extremidades, sejam diferentes e indicar aqui o valor que eu quero para esses pórticos. Vou colocar aqui os tais 3,5 metros que estão. De qualquer modo, o assistente de nave vai-me gerar um modelo e eu depois posso também intervir sobre o modelo e corrigir qualquer erro que possa ter cometido aqui, ou então ainda mais simples, voltar a entrar no assistente e corrigir este valor de 3,5 metros para 3 metros. Depois há outra questão que é aqui colocada, que nos permite ir mais além naquilo que é a concepção do nosso modelo estrutural. Até agora os pórticos são todos iguais, mas eu tenho a possibilidade, se quiser, de colocar os pórticos de fachada diferentes dos restantes. Okay? E, portanto, ativo esta opção. Reparem que aparece mais um passo no assistente, que vai ser a definição exatamente dos pórticos de fachada. Depois, outra questão é se os pórticos são simétricos ou não. Portanto, se têm a mesma distância para um lado e para o outro. Se eu ativar esta opção, evidentemente que a largura que eu lhe der aqui, suponhamos que eu dava 12 metros de largura, cá está, vão ser 6 metros para um lado e 6 metros para o outro. Mas se eu quiser que os pórticos não sejam simétricos, eu posso dizer que do lado esquerdo a altura é de 3 metros, do lado direito a altura é também de 3 metros, não vou mexer nas questões das alturas, mas vou, por exemplo, dizer que a largura do lado esquerdo tem 8 metros, ok? E a largura no lado direito passa a ter 4 metros, ok? E passa a ter uma cobertura com distâncias diferentes até à zona da cumeadeira. Também a altura no eixo central pode aqui ser definida, vou deixar ficar os 5 metros que aqui estão, mas poderia editar o valor e colocar aqui o valor que entendesse. No segundo passo, eu tenho a possibilidade de definir então as características de cada um dos pórticos. Como eu disse que os pórticos de fachada e os pórticos interiores eram diferentes,
vai-me aparecer dois passos. E o primeiro passo é exatamente para os pórticos interiores, aqueles que estão aqui representados a vermelho. Então, a primeira pergunta, o primeiro parâmetro que aqui temos é a possibilidade de colocar ou não pilares intermédios. Vejam que se eu desativar, não tem qualquer pilar intermédio. No entanto, se eu quiser colocar um pilar intermédio, posso chegar aqui, colocar um pilar intermédio e depois posso indicar, por exemplo, tinha ali 8 metros, que a distância do pilar intermédio ao início eram de 4 metros, para ficar exatamente a meio do que ali está. Se eu quiser colocar dois intermédios, posso utilizar então esta situação de 4, 4 ou complicar ainda mais um bocadinho a geometria e dizer que quero 4, 2 e ter aqui este tipo de representação de pilares intermédios. Também o tipo de asna que aqui está colocada pode ser trabalhada dentro do próprio assistente. Pode ser um pórtico simples, em que eu colocaria aqui depois um IPE, um IPM, o perfil que eu pretendesse. Pode ser uma asna, e dentro das asnas temos aqui vários tipos de asnas, desde a asna de Polonceau, em que podemos dizer se é simples, se é subcomposta, indicar as subdivisões que tem, até a asna inglesa, passando pela asna belga, a asna de pendurão, portanto, há aqui uma série de asna espanhola, portanto, há aqui uma série de configurações geométricas que podem ser adotadas para as asnas de forma automática. Depois, ainda dentro de cada uma dessas configurações geométricas, nós podemos mexer nos parâmetros. Reparem que eu tenho aqui a indicação que tenho 4 subdivisões do lado esquerdo, mas se eu quiser pôr só 2, seria reduzido o número de subdivisões. De qualquer modo, eu vou deixar ficar as 4, parece uma boa solução. Do lado direito, deixar então 2 subdivisões, que são as que estão aqui já colocadas. Um outro parâmetro que pode ser utilizado é a questão da asna elevada, ou seja, o cordão inferior da asna, em vez de ser horizontal, pode ser levantado, pode ser aumentado a meia altura, não, na zona da cunheira. E, portanto, eu ali posso indicar que a altura que vai desde a cunheira até ao cordão inferior é de 1,5 m. Mas se eu quiser aumentar ainda mais a deformada ali, posso dizer que é de 1 metro, ou então dizer que a asna não é elevada e ficar com o cordão horizontal tal e qual como ele está. Okay? O comprimento do montante acima, portanto a asna inglesa, eu poderia chegar aqui e dizer que tinha 0 cm e elas uniam ali num montante, okay? Ou posso também indicar aqui que existe uma diferença de 50 cm entre o cordão inferior e o cordão superior na zona do montante. De referir que estes passos do assistente são interativos, não são obrigatórios serem sequenciais. Eu posso voltar atrás e, por exemplo, chegar à conclusão de que a altura tem que ser de 4,5 metros de um lado e que tem que ser de 4,5 metros também do outro lado, e portanto subir em mais 1,5 m aquilo que é a nossa cobertura. Vamos aqui também subir a cunheira para 6 metros. Okay? Portanto, posso fazer, voltar atrás e voltar outra vez ao meu assistente. Ora bem, falta o pórtico de fachada. O pórtico de fachada, pilares intermédios. Sim, senhora, tenho aqui a 3 metros. Vamos fazer a 4 metros, a 4 metros. E já agora meter um terceiro a 4 metros. Reparem que ele corrige logo o parâmetro ali do 3 e, portanto, eu só preciso colocar aqui estes valores. A asna inglesa podia ser, também pode ser qualquer outro tipo, inclusive vigas trianguladas, em que escolho a triangulação e também parâmetros da triangulação. Portanto, mais hipótese ainda de personalização desta nossa nave industrial. Eu vou colocar aqui uma situação de asna inglesa à mesma para ficar igual às outras que ali temos. Depois, o parâmetro seguinte é a questão dos tirantes. Portanto, nós neste momento no nosso modelo temos tirantes no primeiro vão, depois no segundo e no terceiro vão não temos tirantes, depois temos no terceiro, no quarto e no último não. Ora bem, essas situações são tratadas aqui na zona dos contraventamentos. Eu posso indicar aqui os vãos contraventados. Reparem, cá tenho o vão número 1 e depois tenho o vão 4 e 5. Eu não quero 4 e 5, quero 3 e 4, depois quero o 6. Por exemplo. Então, acerto essas situações aqui. Também ao nível da cobertura tenho aqui os meus tirantes e, portanto, posso indicar quais os vãos que vão ter tirantes ao nível da cobertura. Na parte transversal tenho todos os vãos com tirantes, mas poderia ter necessidade de desativar algum vão e, portanto, para isso bastava chegar aqui e desativar esta situação. Okay?
Os contraventamentos das coberturas estão com 2 níveis, portanto, quando está a fazer ali a zona de cobertura, vou tentar colocar-me aqui numa perspectiva um bocadinho melhor, rodando aqui o assistente, cá estão 2 níveis de contraventamentos, mas se eu quisesse só colocar um nível, reparem que passava a ter uns tirantes bem maiores. Mas vamos colocar aqui 2, uma vez que para um a distância é bastante grande. Depois seria a questão dos perfis a utilizar. Eu aqui não vou explicar muito, portanto é uma questão de chegar à biblioteca do próprio programa, uma biblioteca que é bastante extensa, que tem desde perfis informados, desde 2Cs unidos, desde 2Cs afastados, 3Cs, 4Cs, Zs, Us, Ômegas, portanto tem uma série de perfis já incluída. A base de dados é aberta e, portanto, tem também um assistente que permite criar perfis dentro destes que aqui estão. Clicando no assistente, ele calcula automaticamente as características mecânicas a partir das características geométricas, portanto, poupa-nos o trabalho de calcular módulos de inércia, pesos, etc. E, portanto, existem aqui perfis de vários tipos, para vários países. Portanto, temos aqui a Açominas, que é utilizada no Brasil, portanto, tem aqui traduzidos os perfis. Temos aqui perfis dos Estados Unidos, portanto, existe aqui uma série de perfis. E também por fabricantes, também temos aqui situações de representação de perfis por fabricantes. Por exemplo, se formos aqui à Estilacero SA, mas se formos aqui aos laminados simples, por exemplo, também haveremos de ter aqui a Arcelor, aqui colocada como um dos fabricantes de perfis que está introduzido no programa Trical. Também temos a possibilidade de trabalhar com os perfis de alma aligerada, chamadas vigas void, por exemplo, com alma aligerada circular, hexagonal ou octogonal. Portanto, temos a possibilidade de trabalhar com essas secções. Eu não vou estar a alterar muito o que aqui está, vou aceitar os parâmetros que aqui estão. Vou, de qualquer modo, referir-vos que eu, tanto para os pilares como para as diagonais dos meus montantes, se eu quisesse, eu podia trabalhar com elementos de inércia variável. Okay? Bastava definir aqui o tipo de elemento de inércia variável que eu queria, soldadura de chapas de reforço, soldadura de semi-perfil, soldadura de chapas de reforço em T, ou a variação da altura da alma do perfil, portanto, poderia escolher a possibilidade de criar aqui um reforço, por exemplo, ao longo de 1,20 m do perfil de inércia variável. Vejam que ele estava logo ali a fazer aquele reforço de 1,20 m, mas eu não vou colocar, vou deixar aqui ficar sem esse reforço. Também podia fazer junto à base, portanto, junto à sapata esse reforço. O mesmo para os pilares intermédios e também para o cordão superior e inferior das vigas, que eu podia meter elementos de inércia variável. Por exemplo, no cordão inferior, se eu quisesse colocar aqui 1,20 m de reforço, reparem que aparece-me aqui então o tal reforço de 1,20 m. Okay? Vamos meter então 100 elementos de inércia variável. Também podia trabalhar com perfis, se escolhesse ali algum perfil aligerado, a indicar aqui a percentagem de maciçamento junto aos apoios, porque o aligeramento normalmente não vai até aos apoios e, portanto, eu poderia dizer que nos 10%, nos últimos 10% do vão, seria para maciçar, portanto, para não aligerar a alma nessa zona. Seguidamente, também as secções para os restantes elementos que faltavam, para os tirantes também, aqui estou a colocar um diâmetro de 25, simplesmente, aqui uma cantoneira dela, portanto achar aqui, e a barra entre pórticos com H e B, portanto aqui assinalado. Reparem que quando eu seleciono o parâmetro aparece sempre assinalado aqui na nossa janela gráfica o elemento que eu estou a editar. Depois, para o caso das barras em Z, das madres em Z, podemos inclusive colocar uma zona de sobreposição junto aos apoios, ou seja, em vez de fazer o reforço do elemento da madre, iríamos sobrepor, neste caso, numa distância de 1,5 m, para que fosse mais resistente nessa zona. É uma forma de trabalhar que permite poupar material, portanto também o Trical contempla aqui no assistente. Finalmente, indicar qual a origem, normalmente não há motivo para mudar a origem dos eixos e em que direção é que se desenvolve a nave industrial. Neste caso, se desenvolver segundo o eixo Z, não há interesse nenhum em modificar. Este ponto de inserção é que poderá por vezes ter algum interesse, uma vez que nós clicando aqui poderemos ir a uma estrutura de botão e dizer exatamente onde é que queremos colocar a parte metálica da estrutura. E portanto, esse ponto de inserção, ao clicarmos aqui, iria abrir a estrutura para eu escolher exatamente o ponto que pretendesse. Como não há qualquer estrutura por baixo, não tenho a possibilidade de selecionar qualquer nome. Depois então, entramos na parte do carregamento da estrutura, as paredes, se existem paredes, painéis de parede,
na fachada esquerda, na fachada direita. Reparem que se eu desativar o da fachada direita, desaparece aqui a simbologia do painel de carga. Na fachada anterior e na fachada posterior também aqui a possibilidade de visualizar ou de colocar esses painéis de cargas ou não. Depois então, esses painéis, qual o valor que ele tem para as ações em fachadas. Neste caso eu estou a dizer que todas as fachadas têm o mesmo peso, todos os painéis têm os mesmos pesos e que o seu valor é de 0,2 kN por metro quadrado. Okay? E portanto tenho aqui para criar esse painel de carga, não há alternância do peso dos painéis e também a modo de distribuição do peso dos painéis sobre a estrutura isostática. Não há qualquer tipo de encastramento nos perfis. Depois tinha também a possibilidade de colocar aqui os valores dos painéis de cobertura, quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Se desativasse um dos lados, desapareceria o painel de carga. Estou a dizer que é igual o peso por metro quadrado dos painéis de um lado e do outro é igual, e que o seu valor é de 0,2 cargas permanentes e 0,3 de supercarga. E, portanto, deixo também esses elementos aqui já definidos e as cargas já introduzidas. Finalmente, a ação do vento. Eu tenho a possibilidade de criar os painéis de ação do vento. Normalmente deveria ter 4 opções de vento ativas. Neste caso, só estão 2 porque nas opções de cálculo eu deixei só 2 ativadas. Portanto, teria que corrigir se quisesse utilizar as 4 ações de vento. E que estas ações do vento nós vamos definir os seus dados iniciais aqui. Portanto, vamos dar o valor da pressão dinâmica, imaginemos, valores comuns no RSA, 0,9, por exemplo, pressão dinâmica. Quando o vento sopra de barlavento, ou seja, faz pressão sobre a fachada mais próxima, um coeficiente de forma, por exemplo, de 0,7. A parede oposta, a fachada oposta, sucção de 0,2 e as laterais com sucção de 0,5. São valores que nós consultamos no regulamento e preenchemos automaticamente aqui essas situações. Para a cobertura, exatamente a mesma coisa, iríamos buscar os valores, eu vou colocar aqui valores semelhantes, só para não estar agora a perder aqui muito tempo, mas portanto poderíamos ir aqui buscar, introduzir os valores que entendêssemos e também os coeficientes de pressão interior que quiséssemos utilizar. E, portanto, tendo definido esses dados iniciais, podíamos agora vir aqui às opções e indicar que a distribuição de cargas é contínua sobre o perfil, portanto, ao longo do perfil, não vai distribuir as cargas para os nós, vai sim distribuir a carga ao longo dos perfis, e se é para repartir sobre barras fictícias e sobre tirantes. Vou deixar desativado porque não quero distribuir nesses elementos. Já agora, dizer que se eu quiser colocar aqui o efeito de uma abertura, na ação do vento, eu posso aqui adicionar aberturas e, portanto, posso com o rato chegar aqui a uma zona que tenha um portão que esteja quase sempre aberto, desenhar a abertura que eu pretendo. Okay? Vamos aqui fazer esta situação. Cá está a abertura ali contabilizada. E finalmente, podíamos meter aqui um texto de descrição, nave tipo A. Podíamos guardar em base de dados, exportando aqui, mais tarde recuperá-lo e fazer pequenas modificações para projetos que fossem semelhantes. Criar sapatas, agrupar as barras em conjuntos, montantes um conjunto, as madas outros conjuntos, os tirantes outros conjuntos, para depois facilitar também o trabalhar sobre a estrutura e já agora criar as fases de execução da obra. Portanto, o Trical tem a possibilidade de estudar as fases de execução da obra e, portanto, essa possibilidade aqui ativada. Concluir. A separação dos pilares intermédia é incorreta, portanto tenho aqui um erro, vou aqui à separação de pilares intermédios que está incorreta e vamos aqui colocar 3 perfis, 4, 8, 12. Vamos aqui tirar daqui os elementos. Ok, tem razão. Tem razão. E portanto, vamos aqui meter só 2 pilares intermédios de 4 metros por 4. E então agora concluir, e cá está um modelo estrutural que foi gerado pelo programa que, se eu não tivesse com as explicações de todos os parâmetros que foram envolvidos neste processo, teríamos demorado cerca de 5 minutos a fazer esta nave industrial que aqui está, com todos estes carregamentos, com todas estas cargas introduzidas.
Okay? Visualização renderizada, visualização também analítica em modelo arame por baixo, com os painéis das cargas aqui também ativados, que depois podia-se desativar essa informação. E, portanto, poderíamos realizar o cálculo deste modelo estrutural. De qualquer modo, a partir deste momento é um modelo estrutural normalíssimo do Trical, que eu poderia intervir sobre ele, por exemplo, eliminando, imaginemos que eu aqui não podia ter este pilar por causa dos caminhões virarem aqui, ou os carros virarem aqui, tinha que o tirar, bastava eliminar aquele nó e mais algum nó que eu pretendesse eliminar e ficava com a estrutura com uma geometria diferente. E também poderia, por exemplo, se pretendesse, mas aqui pedir para visualizar a estrutura de cima, okay, mudar algum vão intermédio. Imaginemos que no sítio onde eu tirei o pilar eu precisava de aumentar o vão num metro, então eu podia chegar aqui e pedir para fazer uma translação de nós, segundo Z, que é o desenvolvimento da nave industrial, de 1 metro, em que eu quero deslocar os nós e peço para, por exemplo, deslocar todos estes nós 1 metro para a frente. Reparem que aquele vão que ali estava aumentou 1 metro e, portanto, passamos a ter aqui uma nave que tem um vão, apesar de ter sido gerado com o gerador de assistentes de naves, nós podemos intervir sobre ela. Haveria que corrigir aqui estes painéis de cargas. Para isso poderíamos vir aqui a ações, vínculos, às superfícies do vento e ir aqui modificar a superfície. Portanto, íamos à parte de geometria e corrigimos as geometrias, estávamos as novas geometrias dos painéis, mas portanto poderia-se fazer a alteração que se quisesse com as ferramentas do Trical. Okay? Portanto, como podem ver, este é um aumento enorme de produtividade, é uma forma de trabalhar bastante simples e bastante atrativa, que nos permite desde logo definir o grosso do nosso trabalho e depois podemos fazer as modificações que sejam necessárias para adaptar à arquitetura. Por exemplo, já agora deixando aqui mais um exemplo, fazer uma translação de nós, por exemplo, em Y, de 1,5 metro para baixo, conseguiria, por exemplo, ter pilares a cotas diferentes. Imaginemos que eu queria que estes dois pilares fossem ter cotas mais baixas, para entrarem aqui caminhões, carros mais pesados, portanto tinha a possibilidade de baixar esses pilares do valor que eu pretendesse. Portanto, é um modelo de Trical que eu posso modificá-lo e como a Artec é Microsoft Certified Partner e tem muitas das funcionalidades que os outros programas do Windows também têm disponíveis no programa, temos também a possibilidade de copiar o quê? Toda a nave industrial ou só parte da nave industrial com um determinado ponto de inserção e, portanto, agora quando eu fizer Ctrl V posso colocar mais naves industriais aqui. Mas, se eu quiser, posso ainda fazer uma situação que é o colar e girar, em que eu coloco aqui a nave industrial e indico aqui o ângulo que quero aplicar a esta nave industrial. Imaginemos 90 graus, uma cópia e, portanto, colocar aqui a estrutura. Okay. Depois teria que corrigir ali aquele pilar, tinham ficado duas barras sobrepostas, mas o próprio programa iria detectar essa situação e resolver essa situação, uma vez que as barras eram absolutamente iguais. E poderia depois introduzir aqui as ligações ou as passagens entre estas duas naves, caso existisse. Caso a geometria fosse esta, estaria já aqui definido. Ora bem, voltemos então ao nosso tema de hoje, ao nosso PowerPoint de hoje, para falar do ponto seguinte, que são as formações avançadas de casa. Ora bem, todo este trabalho que eu fiz era feito anteriormente também no programa Trical. Vou criar aqui uma estrutura, agora vou dar um nome qualquer. E reparem que o software Trical tem funções de CAD extremamente avançadas que me permitem também lançar estruturas, não com a facilidade do assistente que utilizámos agora, mas, por exemplo, utilizando a rede geométrica, vou tentar fazer algo semelhante àquilo que fizemos ali. Não é bem semelhante, vamos ter simétrico. Mas, por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer que quero uma nave industrial que tem 12 metros de vão, como é que ela tinha, e que tem 4,5 metros de altura. Mando gerar então uma malha, aparece-me aqui representado, então eu até vou pedir um plano de trabalho e colocar-me em perspectiva esse plano de trabalho. Aparece-me aqui uma espécie de baliza, mas vejam que se eu rebater o plano de trabalho, vou aqui aumentar também a representação da numeração dos nós para verem melhor aí. Reparem, a numeração das barras e dos nós agora está bastante visível. Okay?
Agora reparem, eu posso chegar aqui e dizer assim, quero dividir uma barra em duas partes iguais. E divido esta barra em duas partes iguais. Quero levantar aquela zona que ali está de 1,5 m para cima. Okay? Encontrei a minha colher. Quero uma barra que vá unir dois nós desde aqui até aqui. Okay? Quero dividir esta barra em três partes iguais. Okay? Três partes iguais, três partes iguais. Quero dividir esta barra que aqui está em quatro partes iguais. Função undo é sempre amiga de quem se engana. Vou colocar aqui estas partes divididas. Colocar aqui os perumos verticais, portanto barra perpendicular, por exemplo, por um ponto, perpendicular a este cordão inferior, perpendicular a este cordão inferior passando por ali, passando por ali, passando por ali. Vou desbloquear aqui o salto do rato para ter maior sensibilidade aqui na escolha dos pontos. Falta as diagonais, geometria barra por n nós. Se quiser um pilar intermédio, geometria nó, translação, ora bem, sabemos que é 4,5 m de altura, portanto, vamos fazer isto que aqui está. As barras à cota da fundação não me interessam, posso eliminá-las desde já. Ali tenho uma barra que está no ar, não tem qualquer tipo de apoio, ali sim tenho encastramentos, triângulos impedindo o deslocamento e retângulos a rotação, portanto vou aqui a geometria procurar os apoios, escolher encastrado, atribuir aqui. Okay. E portanto, se eu agora quisesse, poderia fazer isto, geometria nó translação, em Z, o desenvolvimento é segundo Z, de 5 em 5 metros, mais 7 pórticos iguais a este. Okay. Translação, sair do plano de trabalho. Okay. Vejam que com as funções de CAD também é possível fazer geometrias rapidamente. É claro que não tenho ainda as cargas introduzidas, os pórticos transversais tinham que ser ainda feitos, portanto ainda tinha aqui muito trabalho que o assistente me facilita. Portanto, daí o assistente ter aumentado grandemente a produtividade, mas as funções de CAD avançadas do programa Trical continuam a estar cá e continuam a ser possíveis de utilizar com a rapidez que vocês viram. Só para terminar, vou aqui eliminar as barras da fundação, geometria barra, eliminar, e mostrar-vos outro tipo de elementos, os maciços de encabeçamento e estacas, que eu poderia introduzir, por exemplo, com 4 estacas cada maciço, e introduzir aqui. E depois poderia meter também os lintéis de fundação, se quisesse travar estes elementos. Mas como estão com 4 estacas, já estão travados nas duas direções, portanto não era obrigatória a colocação das vigas de equilíbrio. E portanto tinha aqui gerada a nave industrial, faltaria fazer a atribuição das secções, etc, etc. Mas cá está aquilo que foi referido aqui, as soluções avançadas de CAD permitem também uma grande produtividade para o Trical como tal. Depois a capacidade de visualização. Ora bem, a capacidade de visualização, eu vou aqui buscar a estrutura que fizemos há pouco. E portanto nós temos capacidade de visualizar a estrutura em várias janelas, que podem estar colocadas em simultâneo ou por separadores como estão aqui. Temos a possibilidade de trabalhar com planos que o programa vai gerando automaticamente, cota 1,5 m, cota 0. Tenho a possibilidade de trabalhar com a estrutura renderizada e com a informação arame por baixo ou só renderizada. Posso ativar e desativar toda a informação que eu queira a qualquer momento. Reparem que eu tirei o nome das secções, a numeração das barras e dos nós e agora voltei a ativar. Okay? Posso pedir para visualizar vários planos em simultâneo, por exemplo a cota 0 e a cota 400 em simultâneo. Reparem que já apareceram ali à cota 400 aqueles valores. Poderia pedir também para ver um dos planos da cobertura em simultâneo. Okay? Posso rodar a estrutura para qualquer posição, okay? Quer para cima, quer para baixo, utilizando só o rato e tecla Shift e tecla Control do teclado. Posso fazer zooms dinâmicos, posso fazer panos dinâmicos, portanto,
todas estas capacidades de visualização. Posso isolar um plano se quiser só, peço aqui um plano e peço para ver um plano vertical que passe aqui por um determinado ponto e tenho esse plano vertical, okay? Ou então na outra direção se quisermos. Okay? Posso inclusive visualizar em marca d'água o resto da estrutura para eu saber onde é que estou a trabalhar. Okay? Portanto, tem N funções de visualização que tornam produtivo e, além disso, interessante o meu trabalho do dia a dia a nível de projeto. Ora bem, avançando um pouco mais, vamos para. Aqui a produtividade é uma imagem que permite transmitir que, portanto, pegando no assistente e definindo os seus parâmetros, foi aquilo que tivemos a fazer, conseguimos obter uma estrutura bastante complexa em relativamente pouco tempo. Okay? Depois a versatilidade. A versatilidade tem a ver com a modelação integrada com outros materiais, com o tipo de cargas que é possível de introduzir no programa. E aí estamos a falar, por exemplo, da possibilidade de ter ações móveis para simular pontos rolantes, até 10 hipóteses de carga de ações móveis, de termos os efeitos da temperatura, 4 hipóteses de ações de vento, ações acidentais, tudo dentro do mesmo cálculo. Vamos a falar também da modelação integrada com outros materiais, betão, alumínio, alvenarias estruturais, portanto, possibilidade de fazer modelos que incluam todos esses elementos. E também as capacidades de comprovação. Ao fazermos uma análise iterativa de segunda ordem, podemos trabalhar com lajes de fundação e ver se as lajes levantam ou não levantam em algum ponto e, se levantarem, desligá-las das molas que estão aplicadas, utilizar tirantes com qualquer geometria, enfim, fazer uma série de análises que a comprovação de segunda ordem nos permite. Para ilustrar este ponto, eu não vou fazer estes elementos, vou recorrer às estruturas que aqui estão feitas e mostrar-vos exatamente essas capacidades a nível de versatilidade de geometrias que são possíveis de fazer com o Trical. Esta é bastante conhecida, ganhou um prémio de arquitetura na Argentina, é um stand de exibição, de exposição e garagem e de venda também da Audi na Argentina e, portanto, tem uma zona de escritórios que é feita em betão armado, tem uma zona de oficina que é ali feita em estrutura de madeira, embora aqui esteja em estrutura metálica porque já alterámos numa demonstração, e tem depois a zona de exposição de viaturas que é feita em estruturas metálicas e que contempla umas vigas em V invertido que estão aqui modeladas na zona da cobertura. E, portanto, cá está a conjugação no único modelo de vários materiais, de várias tipologias diferentes, paredes resistentes, pilares, lajes, estrutura metálica, estrutura de madeira, inércia variável, etc. Tudo dentro do mesmo modelo e tudo calculado de forma integrada. A versatilidade transmite-se também em outros aspectos. Por exemplo, vamos aqui abrir outra estrutura. Por exemplo, se quisermos calcular estruturas mais simples, só partes de estruturas, por exemplo, se quisermos calcular uma escada metálica, cá está aqui a possibilidade de calcular. Eu vou tirar daqui a informação, ou pelo menos diminuir o tamanho da informação que está no ecrã, vou tirar também o nome da secção e vou colocar aqui uma renderização de uma escada, portanto com os seus apoios aqui representados e aqui reproduzida. Portanto, um aspecto mais peculiar, mais particular de estruturas. Depois aqui a possibilidade de visualizarmos a típica estação de serviço, também é uma estrutura bastante vista já a nível da nossa publicidade, pelo menos na publicidade que é distribuída em papel, tem aparecido bastantes vezes este exemplo de estrutura. Conjuga também betão armado na zona da loja e depois estrutura metálica aqui nesta zona. Eu vou tirar o arame, aliás, ficar só com o render, para se conseguir perceber melhor como é que é a estrutura. Cá está. Okay. Estrutura metálica, ali parte da loja também tem perfis metálicos e depois estrutura de betão. Ainda dentro daquilo que são a versatilidade de modelação das estruturas, falar-vos também desta estrutura, uma nave industrial. A particularidade aqui é da questão dos maciços e das tacas, mas eu já fiz no exemplo anterior a aplicação desses elementos. Aqui estão calculados, também tem aqui ligações metálicas calculadas, mas a geometria é uma geometria relativamente regular. De qualquer modo, cá está o pormenor. Tem aqui um pormenor que é interessante, eu vou fazer aqui um zoom, que é a questão das placas de ancoragem sobre os pilares de betão. Portanto, cá está aqui essa representação, inclusive com rigidificadores. Portanto, aqui está a representação. Já agora vou aqui mudar, não é preciso,
Vou aqui mudar a transparência das peças para 0,6 e esperar então que o programa faça a renderização para ver ali o pormenor da parte dos varões que entram dentro do pilar de betão. Se as armaduras de betão armado estivessem calculadas e se tivesse ativado aqui o filtro, iriam aparecer também as armaduras. Já agora posso mostrar isso. Vou aqui colocar as armaduras de montagem. Vai demorar um bocadinho a regenerar a imagem, mas fica feito aqui essa representação. Ora, vamos fazer então um zoom primeiro sobre esta zona. Cá estão as armaduras do pilar e depois ali há uma maciço encabeçamento e estacas. Se fosse uma sapata, assim teríamos as armaduras da sapata. As do maciço e estacas ainda não se representam em 3D. Mas temos aqui a possibilidade de visualizar esta situação. E se quiséssemos também visualizar as ligações metálicas que estavam aqui modeladas. Okay? Portanto, vejam que é possível ter várias tipologias, é possível ter vários cálculos de elementos diferentes. Cá está também aqui um reforço ao nível da união das peças da colmeira, dentro do mesmo modelo. Vamos pedir ainda para visualizar aqui mais algumas estruturas. Vamos aqui à galeria para vos mostrar a questão da versatilidade. Vamos então aqui à parte de galeria. Eu vou deixar estas de fora. Esta também vamos analisá-la mais tarde, não vale a pena. Temos aqui um exemplo que eu falei, mas não mostrei, que é a questão das vigas void, ou vigas de alma aligerada, com peças, com aberturas circulares, hexagonais ou octogonais. Okay. Reparem que aqui sim já aparecem as armaduras das sapatas. Okay. Não tem a pilar, arranca logo com a placa de ancoragem pilar metálico, não tem pilar de botão, entenda-se. E portanto aqui então as aberturas circulares em que não vão até à zona do pilar, que aqui é uma zona de maior esforço e portanto optou-se por não aligerar, mas cá está essa representação. Portanto, outro tipo de estrutura também possível de modelar. Cá está, mais uma vez estamos a falar de versatilidade. Vamos aqui pedir para ver mais esta estrutura, que conjuga também alvenarias estruturais com betão, com aço, com lajes inclinadas. A laje de fundação não está calculada. Mandei calcular a tabela de fabricação, mas vou interromper para não termos aqui que ficar à espera. E reparem que temos aqui vigas com treliças a vencer este vão. E temos aqui uma zona com pilares, alvenaria e uma zona de rampa também aqui e a laje de fundação ali modelado. Aqui também pilares. Não se colocou aqui as placas de ancoragem. O modelo não está completo, faltaria aqui as placas de ancoragem. Okay? Mas, portanto, cá está outro tipo de estrutura possível de modelar com o programa Trical. Portanto, vários materiais dentro da mesma estrutura, várias tipologias diferentes dentro da mesma estrutura, tudo isso é possível de fazer com o programa Trical. Relativamente às cargas admissíveis, falar daqui das questões das opções de cálculo, em que nós temos a possibilidade de trabalhar com 4 tipos de sobrecarga, okay? De trabalhar com 10 hipóteses para ações móveis, modular, por exemplo, uma ponte rolante em 10 posições diferentes, dentro do mesmo cálculo, 4 hipóteses de ação para o vento, 5 hipóteses de ação para o sismo, portanto, duas em cada direção, sentido positivo e negativo, mais o sismo vertical, para a neve, para os efeitos de temperatura e para as cargas acidentais. Okay? Portanto, todas essas hipóteses de ações são possíveis de introduzir no programa e, inclusive, sobre a forma de ações superficiais, contínuas, descontínuas, triangulares. Portanto, além das hipóteses de carga, temos depois os tipos de cargas que podem ser de várias formas superficiais, contínuas, descontínuas, pontuais, momentos, temperaturas, enfim, o que entendermos, inclusive vento e sismo. O cálculo de segunda ordem, temos também aqui a possibilidade de fazer cálculo de segunda ordem, em que, inclusive, aqui nas opções de cálculo, esforços, eu posso chegar aqui ao cálculo de segunda ordem e indicar que quero fazer o cálculo de segunda ordem para que tipo de material. Normalmente será mais para a questão do aço ou alumínio. Para que estados de limites é que eu quero fazer o estudo de segunda ordem. E
limitando ou não o número de combinações a estudar. Neste caso eu desativei, portanto ele vai estudar as 43 combinações que existem para esta estrutura e o tal critério de paragem das iterações que ele vai fazer, ou seja, quando o deslocamento do nó do deslocamento do nó for inferior a 0,01 cm, portanto 0,1 mm, temos o nosso critério de paragem e ele parará a análise de segunda ordem, o cálculo de segunda ordem. Poderão não limitar tanto o critério de paragem, não ser tão exigente, trabalhar com situações mais favoráveis. Também aqui a questão dos tirantes, portanto, considerar que os tirantes só trabalham à tração, portanto, tirantes que apareçam numa determinada combinação a trabalhar à compressão, quando forem calcular, fazer a análise de segunda ordem, já não entrarão nessa matriz de rigidez. A laje de fundação, a mesma coisa, se houver algum ponto da laje de fundação que levante, no cálculo de segunda ordem ele vai retirar as molas e deixar levantar essa parte livremente, uma vez que o solo não vai segurar o levantamento da laje de fundação. Portanto, são algumas das capacidades de cálculo que são possíveis de ativar para estudar estruturas mais complexas ou fazer análises mais complexas ao nível do tricálculo metal. Ora bem, cá está uma imagem falando também das ligações e da possibilidade de incluir as ligações dentro do nosso modelo estrutural. Okay? É outra questão de versatilidade. As próprias ligações são elas mesmo possíveis de personalizar, de ter bastantes situações de personalização. Reparem que se eu vier aqui modificar uma ligação, quando eu chego aqui a este ponto eu posso colocar aqui, tenho ali chapas para rigidificar a ligação, ali colocadas, duas chapas, mas poderia, por exemplo, chegar aqui e dizer que, por exemplo, aqui neste passo, dizer que queria rigidificadores também oblíquos, para rigidificar ainda mais o nó, ou dizer que queria colocar uma chapa de alma nas duas faces para reforçar o banzo do pilar, se o problema era no banzo do pilar, ou só numa face, se fosse só necessário numa face, dando aqui as dimensões depois dessa chapa. Ou poderia trabalhar então com os rigidificadores que ali estão. Se quer uma chapa de respaldo também, superior e inferior, se o problema fosse no banzo do pilar, portanto poderia reforçar o banzo do pilar. É claro que o posicionamento dos parafusos terá que ser mais para cá, mas também isso é possível de modificar. Cá está a distância, aqui na vertical e aqui na horizontal, aqui está, em que eu posso, a distância dos parafusos ao eixo de simetria está em 40, mas por exemplo se eu quiser 60, já ficam mais afastados do eixo, e se quiser 80, iremos ter então os parafusos já demasiado até para fora da zona que nós pretendemos. Okay? Portanto, existe uma série de situações, ou seja, reforço os parafusos, reforço o número de filas de parafusos, coloco rigidificadores para rigidificar a ligação, coloco chapas de alma para reforçar o banzo pilar ou o banzo alma. Portanto, posso fazer uma primeira análise, ver qual é o problema que existe e tratar isso com estas opções de personalização que o Trical permite no T-Connect, nas ligações metálicas. Portanto, mais uma vez, a tal versatilidade de modelar as ligações metálicas que ajudam o projetista a fazer comprovar estas ligações. Visualização no Tricalc metal. Ora bem, esta imagem que aqui está quase que fala por si, não é? Temos o método de visualização que corresponde à visualização sólida do modelo estrutural, também temos aqui perfis de inércia variável, vigas de alma aligerada, pilares de alma aligerada, placas de ancoragem na ligação aos pilares, placas de ancoragem na ligação a pilares também. Portanto, este é um dos métodos de visualização da estrutura. De qualquer modo, vocês já repararam que para um projetista muitas vezes dará jeito de estar a trabalhar, e agora vou buscar aqui uma outra estrutura que eu gosto particularmente para vos mostrar que nós podemos estar a trabalhar com a visualização renderizada, a visualização sólida, mas também ter disponível ao mesmo tempo. A visualização renderizada é esta. Basicamente é um modelo analítico. O nó com a sua coordenada, a barra que vai do nó tal até ao tal tal. Depois, inerente a essa barra há de haver uma secção, cá está, um PE. Portanto, este é um modelo analítico. Agora, isto tem uma correspondência a um modelo físico. E esse modelo físico, quando nós ativamos a renderização, vai aparecer aqui representado. Okay? Cá está a representação desse modelo físico. De qualquer modo, quando eu estou a trabalhar, muitas das vezes o que me interessa,
Vou aqui só no filtro de visualização desativar pelo menos as armaduras de montagem para o refresh ser mais rápido. Muitas vezes o que me interessa é ver a informação toda em simultâneo, e para isso existe a possibilidade de ver o modelo sólido com o modelo analítico. Cá está. E reparem que o Trical permite rapidamente analisar qualquer nó, analisar qualquer barra, inclusive se esta barra tivesse calculada, apareceriam aqui os esforços ou os deslocamentos dela, conforme as opções que eu tivesse definidas aqui nas preferências de ecrã. Reparem que eu tenho aqui etiquetas emergentes opções, se eu quiser colocar aqui os resultados a nível de deslocamentos, por exemplo, e aceitar, reparem que se eu pousar aqui o nó o rato neste nó, okay, aparece não só a informação do nó, mas também as informações dos esforços. Eu posso andar aqui e andar a conferir os deslocamentos que eu tenho em cada um neste caso os esforços que eu tenho em cada um dos nós, porque foi os esforços que eu pedi para serem representados, e também nas barras, ao longo das barras, a representação. Se nas ajudas eu tivesse pedido, aqui nas preferências de ecrã, para visualizar os deslocamentos, para estados limites para aço, ok, deixar ficar essa informação. Poderia também ter essa informação aqui listada em qualquer ponto da estrutura. Okay, cá estão os deslocamentos, deslocamento aqui em x 0,3 para a parte positiva do eixo x e 0,7 para 0,8 para a parte negativa do eixo x geral. Também depois os deslocamentos verticais ali representados, etc. Ainda relativamente às capacidades de visualização, vamos também ver mais à frente que existe possibilidade de saber como é que estão as peças, os gráficos de tensões no aço, e ver quais é que estão a vermelho, que não compra, e quais é que estão a azul e cume, portanto, ver onde é que elas falham, quais é que falham e onde é que falham, mas vamos deixar isso para ver mais à frente. Vamos voltar ao gráfico de geometria e vamos voltar então ao nosso PowerPoint. A visualização em multijanelas, eu não vou aprofundar um pouco mais, já vimos há pouco a possibilidade de trabalhar em multijanelas com separadores, ou seja, tive a possibilidade de visualizar esta estrutura assim, mas posso vê-la de sul, posso vê-la em planta e posso criar aqui até 10 janelas com visualizações diferentes da estrutura. Mas também posso fazer isto, que é colocar em simultâneo duas janelas no ecrã. Quem diz duas, diz 4, até 10, portanto, tenho liberdade total para ir trabalhando com essas janelas. E posso pedir para definir uma barra que vá daqui, começar aqui e terminar ali a sua definição. Portanto, as janelas estão sempre ativas para eu poder definir a informação que pretendo em cada uma delas. Okay? Vamos aqui desligar uma delas e ficar só com uma janela. Desligamos então aquelas e ficamos só com uma janela. Tanto visualização, aqui com 4 janelas, diferente daquilo que eu fiz. A particularidade de termos aqui uma representação muito boa daquilo que é a interação entre o botão e o metal, uma deformada de cerca de 1 cm aqui, que influencia a comprovação desta placa de ancoragem, deixa de verificar, desta ligação que aqui está a um piso intermédio e que chega a afetar inclusive aquela ligação que ali está, e portanto o Trical tem isso em consideração. Reparem que isso só sucede nesta placa, porque aquela placa está calculada, só sucede aqui porque existe um piso intermédio, portanto a carga axial, o peso aqui nesta zona é maior. Okay? Tudo isso é possível estudar e visualizar com a ajuda deste trabalho em multijanelas. Portanto, trata-se daquela situação que ali está, do pilar a morrer a meio da laje sem viga. Temos aqui uma situação que tinha viga, que era diferente, mas tudo numa visualização única em 4 janelas. As ligações do Trical, portanto, já falámos um pouco disso, já vimos este assistente e como é que ele funciona, vai aparecendo aqui, tal qual como o assistente nave industrial, vai aparecendo aqui a ligação toda pormenorizada em função dos parâmetros que nós definimos aqui, e depois aparece renderizada também no próprio programa Trical. Existem muitas possibilidades de reforçar a ligação no T-Connect. Vimos o exemplo da chapa que se colocou para reforço, para rigidificação do nó. Vimos também exemplos de colocação de chapa na diagonal para rigidificar ainda mais o nó. Vimos também a utilização de placas para reforçar o banzo do pilar, a alma do pilar ou os banzos do pilar. Também aqui o cartela para reforçar aqui a zona da viga. Portanto, há uma série de parâmetros que o Trical tem que permitem resolver a maior parte dos problemas das ligações metálicas.
Depois toda a pormenorização das ligações, ou seja, o Tricalc vai pormenorizar e emitir relatórios de todas estas ligações. Okay? Também a atribuição das ligações aos elementos é bastante simples. Eu, quando faço a atribuição de uma ligação, o programa dá-me depois a possibilidade de atribuir logo a todas as ligações iguais que existem na estrutura. Em vez de ir uma a uma, ele faz logo automaticamente para todas. Cá está então a caixa de modelação das ligações. O cálculo integrado aço-betão, as várias tipologias integradas numa estrutura único modelo. Basicamente aqui andamos sempre à volta do mesmo, que é, se temos uma estrutura para construir na realidade em que tudo interage entre si, a nossa modelação e a nossa análise também deve corresponder a essa situação. Portanto, deve ser uma única estrutura, modelada com todas as tipologias estruturais existentes e em que tudo interage entre si. E vou buscar aquela estrutura que temos aqui mostrado naquela situação das 4 janelas, para vos mostrar exatamente o porquê da importância do cálculo integrado, que é mais ou menos óbvio, não é? para quem é projetista, mas nós tivemos o cuidado de aproveitar este modelo para exemplificar exatamente essa situação. Ora bem, eu vou pedir aqui para visualizar, já agora vou-vos mostrar primeiro o que é este modelo que aqui está. É uma zona de betão armado, uma zona de estacionamento e laje térrea de betão armado, que depois tem em cima uma zona de estrutura metálica. Para se ver melhor, eu vou inclusive desativar aqui o modelo arame, ficar só com a renderização. E vamos então verificar aquilo que eu disse. Ora bem, cá está a estrutura metálica em cima de estrutura de betão armado, maciça vigada. Ali não tem vigas e, portanto, descarrega ali depois os tais perfis metálicos. Maciços de encabeçamento com vigas de equilíbrios e com estacas, 4 estacas, aqui por baixo. E ali uma laje intermédia a meia altura, uma laje de escritórios. Aqui a mesma coisa, uma laje para a zona de escritórios a meia altura. Depois algumas particularidades, portanto, as ligações entre os perfis metálicos e a ligação, a placa de ancoragem de ligação do aço, do pilar de aço à laje de betão armado, com rigidificadores. Também aqui na zona da cunheira a representação da ligação. Já agora vou aqui retroceder e mostrar que na zona do piso intermédio existe ali um reforço da viga para suportar este piso, também ali representado. Ora bem, mas o que nos traz aqui é então a interação entre o aço e o betão. Vamos aqui pedir para visualizar a cota 0. Eu vou tirar o modelo arame, a marca d'água, e vemos que temos então aqui a nossa laje maciça e aqui os perfis metálicos. Okay? E agora, se eu pedir aqui um resultado de gráficos isovalores, que é um gráfico de cores, para o deslocamento em Y, tenho aqui um deslocamento de 0,7 para cargas permanentes ou para envolvente, não sei o que é que tinha selecionado. Nas zonas a vermelho e nas zonas a verde terei metade disso, 0,35. E reparem que no cálculo que foi efetuado, esta placa de ancoragem comprovou, e está aqui dimensionada, aquela não comprovou e aquela não comprovou. Porquê? Porque a deformada do betão aqui é maior do que a deformada do betão ali. Okay? Apesar de descarregarem ambos a meio vão, esta tem uma carga adicional, que é a carga adicional deste piso que aqui está. Vou meter até a visualização dos dois em simultâneo para visualizarmos os dois pisos em simultâneo. Portanto, tem a carga deste piso adicional que descarrega para ali, que faz com que a deformada do betão ali seja mais. Ora, se isto fosse feito um cálculo da estrutura de aço à parte e do cálculo da estrutura de betão à parte, nada disto era tido em conta e nós íamos ter problemas graves em obra com esta situação. Okay? As placas de ancoragem iriam ser aquelas, serviam perfeitamente e depois as coisas não iriam funcionar em obra. E, portanto, daí a importância de tudo ser modelado conjuntamente, e essa é uma das filosofias que a Artec tem tido desde o início, modelar tudo numa estrutura única, integrar todas as tipologias num cálculo único, e que nos dá muita segurança, evita-nos simplificações duvidosas e permite-nos maior capacidade de análise e de versatilidade nas estruturas que conseguimos
modular. De referir que se eu quisesse pegar nesta estrutura e exportar esta estrutura, por exemplo, para entregar a um cliente, nas capacidades de visualização, há pouco vimos a exportação para BIM e FC e eu depois não falei sobre esse ponto. Ora bem, se eu quiser exportar esta informação que aqui está para BIM e FC, eu poderia chegar aqui, já agora vou pedir para exportar a informação mesmo toda, incluindo as armaduras dos pilares, se tiverem calculados, que eu não sei se estão, mas se tiverem, vou pedir aqui no filtro de visualização para se verem as armaduras dos pilares. Vamos aqui pedir então no filtro de visualização para se ver as armaduras dos pilares e, portanto, neste momento eu estava em condições, assim que ele gerar a informação, de exportar todo este modelo para um formato IFC, que é um formato aberto, que existem vários visualizadores gratuitos na internet, SolidBrim Model Viewer, Tecla BIM Site, DDS, a Archicad também tem o BIMX, se não me engano. E com esses visualizadores gratuitos, o cliente poderia pegar na estrutura, no modelo estrutural e passear dentro do modelo, virá-lo do avesso, analisar tudo o que quisesse, plano a plano, as características do projeto, etc. Ora bem, eu vou fazer exatamente isso, vou chegar aqui e pedir para criar um modelo BIM, vou colocá-lo no ambiente de trabalho, vou chamar a estrutura mista aço betão e vou mandá-la guardar aqui no ambiente de trabalho. Ok? Exportar inclusive com informação para a medição depois do gesto, algo que iremos ver na segunda sessão dos nossos workshops, portanto na próxima semana. E ele vai guardar então esta informação no ambiente de trabalho. De qualquer modo, eu vou para o ambiente de trabalho, aliás, vou até aqui e vou pedir para abrir um software, um visualizador gratuito, que se chama SolidBrim Model Viewer, pode ser descarregado a partir da internet. Vamos abrir então esse software e pedir para abrir um modelo. Eu vou metê-lo aqui maximizado para ocupar aqui o ecrã todo. Pedir para abrir um modelo, que neste caso vai ser a estrutura mista aço betão, que foi criada agora pelo programa. Portanto, quando fizer abrir, vai-me aparecer aqui o modelo estrutural que eu acabei de exportar desde o Trical. Portanto, esta é uma das grandes vantagens do funcionamento OpenBIM, formato aberto, e que o Trical permite já, a nível de estruturas metálicas, a passagem da estrutura metálica para este formato, não só metálico, mas também dos elementos de betão, alvenaria, etc., que façam parte do modelo. Vamos então esperar que ele acabe de abrir este modelo. Está a criar a geometria. E a partir de agora temos a possibilidade de visualizar o modelo, andar dentro do modelo, virá-lo para qualquer perspectiva, etc. Convém que tenha um computador um bocadinho mais rápido que o meu. Mas cá está então o nosso modelo aqui dentro. Eu coloquei ali numa peça, não era isso que queria. Portanto, eu posso fazer agora a visualização. Reparem como é que veio aqui a exportação das ligações. Perfeito. Okay. Como é que estão aqui as placas de ancoragem. Perfeito. As que não calcularam não vieram. As outras estão ali. Okay. Reparem como é que eu posso andar dentro da estrutura. Inclusive existem aqui vários métodos. Eu vou fechar esta caixa que aqui está de visualização. Aqui estou no spin, mas posso fazer o walk. Acaba quase por ser como se estivesse a jogar um jogo, portanto, andar para um lado, para o outro, fazer aquilo que eu quiser. Inclusive, eu penso que há algo parecido com game, exatamente. Portanto, posso andar dentro da estrutura, ver qualquer aspecto da estrutura que eu quero. Okay.
cá estão ali as chapas de ancoragem, e posso inclusive clicar em qualquer elemento e obter as informações da sua localização, das suas quantidades, do material que é feito, enfim, informação diversa que vem explicada no modelo BIM. Okay? Cá estão também ali as ligações no nível do cumeiro. Portanto, esta é outra das vantagens das formas de visualização que tínhamos referido há bocado e que eu acabei por não mostrar, mostrei agora. Ora bem, portanto, explicar também a importância da integração das estruturas. Também está aqui representada esta ponte rolante para indicar que também é importante a contabilização das ações móveis, tudo no mesmo cálculo. Okay? Cálculo integrado, cá está, estrutura de aço e botão ali integradas. E a segurança na análise. Ora bem, já falei bastante da análise de segunda ordem. Okay? Dá-nos muita segurança e dá-nos economia significativa na solução estrutural, porque fazer as peças comprovar a encurvadura por nós fixos ou por nós móveis é completamente diferente, portanto aí vamos conseguir grandes poupanças de material. O cálculo integrado de vários materiais na mesma estrutura e de várias tipologias diferentes na mesma estrutura dá-nos também grande segurança. E a capacidade de análise gráfica que nós já vimos, dos isovalores, das deformadas, inclusive das tensões do aço, etc., que o programa tem, conjuntamente com as listagens que nós não explorámos aqui, dá-nos também muita segurança na análise que podemos realizar com o Trical. Aqui, cálculo integrado. E, passando um pouco já da hora que estava estipulada, mas o primeiro webinário, nós exagerámos um bocadinho aqui na duração do nosso PowerPoint e do nosso webinário, mas penso que foi interessante mostrar as principais capacidades do Tricalc a nível de estruturas metálicas. Não abordei a questão das placas de estacas prancha, okay, para paredes de contenção periférica. Não abordei também a questão do alumínio, que também às vezes é importante, a questão do alumínio conjugado com o aço, para ser também utilizado. Mas tivemos aqui uma boa visualização daquilo que são as capacidades do programa Tricalc a nível de cálculo de estruturas metálicas e o porquê de, como foi referido no PowerPoint inicial, temos aqui produtividade, versatilidade, capacidade de visualização, cálculo de ligações integradas, cálculo integrado com o botão e a segurança na análise, que são aspectos que claramente diferenciam o Tricalc como tal de outros softwares e que têm ganho a confiança dos projetistas e têm feito com que muitos projetistas apostem no nosso software como solução para os seus gabinetes e para os seus trabalhos. Agradecer a atenção que nos dispensaram ao longo desta hora e 20 minutos, mais ou menos.